Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Vamos juntos continuar a nossa meditação na Palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Obrigado por sua diária companhia e por sua colaboração quando você compartilha esse vídeo com seus amigos. Continue assim fazendo, viu? Ao fazer assim, eu e você estamos juntos pregando o Evangelho. Não se esqueça de deixar o seu gostei no final e de se inscrever caso ainda não tenha feito. A imutabilidade da lei de Deus. A lei de Deus é imutável e dura para sempre, meu querido amigo. Não se engane em relação a isso. Não deixe que ninguém lhe engane. Satanás tem um ódio terrível contra a lei de Deus. Por quê? Porque a lei de Deus é a base do governo do Senhor e também é a transcrição do seu próprio caráter. Lá nós temos gravados em tábuas de pedra, escrito pelo próprio dedo de Deus. Não se esqueça que esse detalhe aqui é fundamental para você entender a sagracidade dessa lei. Bom, Deus poderia simplesmente citar os 10 mandamentos e Moisés escrevesse essa lei como ele escreveu o Pentateuco, em papiro. Mas Deus não permitiu que Moisés escrevesse e muito menos em papiro. Ele próprio escreveu esses mandamentos em tábuas de pedra com seu próprio dedo. Quando? Quando Moisés subiu lá no monte e ali ficou 40 dias e 40 noites. Ele não levou comida nem água, e lá em cima não tem comida nem água. E, no entanto, ele viveu a presença de Deus sem necessidade dessas coisas, de maneira miraculosa. Então, tudo que envolve a entrega dos mandamentos de Deus a Moisés tem esse caráter milagroso, né? Um caráter santo, extraordinário. Não se faz isso todos os dias, não se vê isso de maneira comum. O próprio Jesus, quando fala da lei de Deus, ele fala assim, ó, lá em Mateus 5, versículo 17 e 18. Acompanha a leitura. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas? Não vim para revogar, vim para cumprir? Porque em verdade vos digo, até que os céus e a terra passem, nenhum i ou tio jamais se passará da lei até que tudo se cumpra. E aqui Jesus foi bem enfático, né? Eu não vim aqui para revogar, gente, eu não vim. Eu quero dizer para você que é mais fácil esse céu, essa terra passarem, tudo isso acabar, as montanhas, o mar, o planeta inteiro, de ser destruído, ser feito em nada, em pó, do que uma menor letra, um i ou um tio, ser omitido da lei sem que tudo se cumpra. Olha que coisa extraordinária, né? Você sabe que a letra I no alfabeto é a menor de todas as letras, né? No alfabeto hebraico. É a menor de todas as letras. Inclusive no nosso próprio idioma, né? O português, a letra I é bem pequenininha. É um tracinho e um pinguinho em cima do tracinho, né? Um tracinho em pé e um pinguinho em cima. A letra I no alfabeto hebraico, se tira o pauzinho, só fica o pinguinho que fica em cima. Esse pontinho, se você fizer assim na página, assim, ó, fizer assim, aquele pontinho gravado na página era a letra I. Ele está dizendo assim, ó, é mais fácil que tudo isso se passe, a terra, o céu, do que a menor letra, ou o I ou o tio jamais passará da lei até que tudo seja cumprido, né? O Salmo 111, versículos 7 e 8, fala que eles duram para sempre, os preceitos de Deus, né? Que, olha só, Salmo 111, versículos 7 e 8, lá nos é dito. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Para todo sempre, né? Esse é o caráter imutável e permanente da lei que o Senhor Deus cria. Por que ele haveria de acabar com algo que, segundo a própria Bíblia nos diz aqui, que são verdade e justiça? Por que ele ia acabar com algo que representa verdade e justiça? E por que ele ia acabar com algo que é fidelidade e retidão? Não faz sentido, né? Não é lógico essa compreensão. Em Eclesiastes, no capítulo 12, e o versículo 13 e 14, o sábio Salomão, o homem mais sábio que passou aqui depois de Cristo, Cristo é o mais sábio de todos, né? Mas ele foi o homem mais sábio que viveu na terra. Depois de já estar velho, depois de ter passado por muitas e inúmeras situações e circunstâncias, aí ele escreve o livro de Eclesiastes. No capítulo 12, versículo 13 e 14, diz assim, ó,
De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você percebeu aí? É dever de todo homem, e essa palavra homem aí é o termo genérico para a humanidade, não é o termo para definir o caráter do masculino da palavra, não, é o caráter genérico, toda a humanidade aqui está incluída. É dever nosso guardar os mandamentos de Deus. Quer ver? 1 João capítulo 5, versículo 3, nos diz assim, ó: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos. Veja que Deus ama aqueles que guardam a lei, guardam os mandamentos dele. E lá em João capítulo 14, versículo 15, o próprio Jesus diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aqueles que guardam os meus mandamentos é amado por mim e pelo meu Pai, diz o Senhor Jesus no capítulo 15 de João, né? Aliás, a defesa da imutável lei de Deus foi uma característica também dos reformadores. É John Wesley, que fundou o movimento metodista, que viveu no século XVIII, acerca da lei de Deus, ele diz assim, ó: a lei ritual ou cerimonial, entregue por Moisés aos filhos de Israel, contendo todas as injunções e ordenanças relacionadas aos antigos sacrifícios e serviços do templo, nosso Senhor veio destruir, dissolver e abolir. Mas a lei moral contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, ele não removeu. Não era objetivo de sua vinda revogar alguma parte dela. Essa é uma lei que nunca poderá ser quebrada, que resiste como uma testemunha fiel nos céus. Cada parte dessa lei deve permanecer em vigor sobre toda a humanidade e em todas as épocas, não dependendo de tempo ou lugar, ou quaisquer outras circunstâncias sujeitas a mudanças, mas da natureza de Deus e da natureza do homem e da relação imutável para com um e outro. Eu não concordo com ele quando ele diz que a lei das cerimônias, aquela que era realizada no templo, aquela matança de cordeiro, que o Senhor Jesus veio, como ele diz aqui, destruir, dissolver, abolir. Não. Na verdade, Jesus não veio para destruir a lei cerimonial. Na verdade, a lei cerimonial ele tinha um tempo determinado de cumprimento. Ou seja, ela haveria de durar até o momento que Jesus viesse. Como ela era um tipo, ela encontrou um antítipo. Como ela era uma sombra, ela encontrou a realidade. Então ela teria um prazo determinado. Ela venceu esse prazo. Ou seja, cumpriu esse prazo quando Jesus morreu na cruz. O restante aqui da informação, eu concordo plenamente com John Wesley, né? A lei de Deus permanece para sempre. E ela é a transcrição do próprio caráter de Deus. Como é que Deus é? Deus é longânimo, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Veja o que o próprio Deus diz a seu respeito, viu? O que eu vou ler para você aqui agora são palavras do próprio Deus acerca de si próprio, né? Êxodo 34, versículo 5, diz assim, ó: tendo o Senhor descido da nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, os filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Quem é Deus? Deus é tudo isso aqui, ó. Ele é, como ele diz aqui, ó, compassivo, longânimo, clemente, grande misericórdia, fidelidade, guarda a misericórdia até 1000 gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, certo? Então Deus é um Deus misericordioso, mas também é um Deus de justiça. Ele não inocenta o pecado. Aí quando você vai lá em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele vai trazer aqui para nós um vislumbre desse caráter de Deus. Versículo 11 e versículo 12 do capítulo 7. Diz assim, ó: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou.
Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Olha que coisa interessante. Perceba que o apóstolo Paulo não está falando que quem o matou e quem o enganou foi o mandamento. Não, foi o pecado, como ele diz aqui, né? Prevalecendo-se do mandamento. Porque o pecado em nós faz com que nós quebremos os mandamentos. E quebrar mandamento, quebrar a lei de Deus tem uma consequência, né? O salário do pecado é a morte. Quebrar mandamento é pecado. E o salário do pecado é a morte. Onde está escrito que quebrar a lei de Deus é pecado, pastor? 1 João capítulo 3, versículo 4. Lê na sua Bíblia. Todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E aí ele diz que, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Tá vendo? Assim como Deus é santo, claro. Deus é justo? É. Deus é bom? É. Então a lei de Deus é a mesma coisa. Olha que interessante. É a transcrição do próprio caráter de Deus, né? Deixa eu ler Salmos 89, versículo 14. Lá nos diz assim, ó. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te precedem. Olha aí, tá vendo? O que está na base do trono de Deus? Justiça e direito. Justiça e direito. Coisa interessante. Na lei de Deus, as duas coisas se encontram, né? A justiça e o direito, ou seja, a justiça e a misericórdia se encontram, se harmonizam. Por isso Satanás odeia tanto a lei de Deus, porque ela é o fundamento do trono de Deus e é a base moral da humanidade. Ellen White diz assim, ó. Se o santuário terrestre era uma figura ou modelo do celestial, a lei depositada na arca da terra era uma transcrição exata da lei que está na arca do céu, e que a aceitação da verdade sobre o santuário celestial envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado do quarto mandamento. Nisto estava o segredo da intensa hostilidade manifestada contra a harmoniosa exposição das Escrituras que revelavam o ministério desempenhado por Cristo no santuário celestial. Então, se nós entendemos que a lei de Deus é a própria base do governo, que transcreve o próprio caráter de Cristo e que Satanás odeia por isso, odeia tanto a lei e luta contra ela, nós precisamos também entender que a lei como um todo, inclusive o quarto mandamento, que requer a observância do sábado como dia de guarda, um dia de oração. E aí, querido amigo, como é que você tem se relacionado com a lei de Deus? Você tem prestado atenção nos seus preceitos? Você tem lutado contra si próprio, contra o pecado que às vezes te domina, para que você guarde essa lei? Você tem defendido essa lei diante das pessoas? Se você tiver feito tudo isso, saiba que você está no caminho da vontade de Deus para a sua vida. Se você vai ser mais feliz, estará mais em segurança. A lei de Deus é um muro de proteção. Transpor esse muro é se arriscar ao mundo de pecado e de tristeza que nos envolve. Não se esqueça disso, viu? Deus nos dá a lei dele para a nossa alegria e felicidade. Para nos salvar? Não. Se fosse para nos salvar, todos nós estávamos perdidos, porque quebramos a lei de Deus, somos pecadores, né? Não foi para isso, não. Você lembra lá do povo de Israel lá no Egito? Estava em escravidão, né? Estava lá, escravo. Escravo pode escolher qual dia que vai trabalhar? Não, eles certamente não guardavam o dia de sábado, não guardavam as leis de Deus, porque eram meros escravos. E o que Deus fez? Mandou Moisés. Moisés foi lá e os tirou da escravidão. E os levou para o deserto. E depois que Deus tirou o povo da escravidão, lá no deserto ele deu a sua lei. É assim, essa é a dinâmica da salvação. Primeiro Jesus nos salva, depois ele nos dá a sua lei. Para quê? Para que a gente não viva pecando mais, para que a gente não desagrade ao nosso Deus, para que a gente viva em harmonia uns com os outros e com Deus. Então, primeiro ele nos salva do pecado, depois nos dá a lei. A lei não foi dada para nos salvar, mas porque já fomos salvos. Nunca se esqueça disso. Ore comigo. Pai querido, obrigado por sua bondade, por ser esse Deus compassivo, longânimo, que perdoa a iniquidade, o pecado e a transgressão.
Obrigado por tua lei também, Senhor, que nos ajude a ver como o Senhor é, porque o mandamento é santo, justo e bom, como diz o apóstolo Paulo. Nos ajude a guardar essa lei pelo poder do Espírito Santo operando em nós, no nome sagrado de Jesus. Amém. Foi bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Aproveite bem aí o seu dia.